Imagine a cena. Um homem que se acha insubstituível, capaz de deixar a esposa à deriva com um simples "você não sobrevive sem mim". Mas a vida tem o hábito de provar que quem menos merece nossa dúvida é a gente mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. A porta se fecha com um baque seco. O ar na sala fica pesado, carregado daquela tensão que antecede uma tempestade. Ele segura entre os dedos um caderno que não era para seus olhos, páginas e páginas de anotações, sonhos, planos que ela escondeu como quem guarda um tesouro. A voz sai melosa, quase carinhosa, mas os olhos traem. São faíscas de raiva mal disfarçada, o riso contido de quem se sente dono de tudo, até dos pensamentos alheios. Então, meu bem, o que é isso aqui? A pergunta é uma armadilha, e ambos sabem. Ela engole em seco, sente o peso do silêncio. Não há saída fácil. Respira fundo e responde, firme, como se testasse a própria voz pela primeira vez. São minhas anotações. Ele folheia as páginas com desdém, como se segurredasse algo sem valor. Não são desenhos, vejo. Então me explica, por que você precisa disso? O tom é suave, quase paternal, daquele jeito que sempre usava quando queria fazê-la sentir pequena. Como se ela fosse uma criança teimosa, incapaz de entender o que é melhor para si mesma. Ela conhece esse jogo. Ele chama de cuidado, mas há anos ela sabe, é controle. Um controle tão bem disfarçado que por muito tempo, ela até acreditou que era amor. Cada vez que ousava ter uma ideia própria, que tentava respirar fora do script que ele escrevia, lá vinha aquele tom doce, aquelas palavras que a faziam duvidar de si mesma. Você não precisa trabalhar, amor. Para que se cansar? Eu provido tudo. Essa amiga sua, será que é boa influência? Mulher sozinha, quem sabe o que quer? Seu diploma? Ora, hoje em dia isso não vale nada. E ela, como uma boneca bem treinada, obedeceu. Por anos. Cozinhou só o que ele pedia, vestiu só o que ele aprovava, sorriu só quando ele permitia. Até a mãe dele aplaudia, que filho exemplar, tão responsável. Sua nora é que tem sorte. E ela, idiotamente, chegou a acreditar nisso. Até o dia em que algo dentro dela começou a rachar. Quero trabalhar, disse certa tarde, com a coragem que sobrava entre os dedos trêmulos. Trabalhar? Ele riu, como se fosse a piada mais absurda do mundo. Para quê? Nós temos tudo. Você acha que eu quero ver minha mulher exausta, voltando do escritório quando poderia estar me esperando com um jantar quente? A mão no ombro dela era um gesto de posse, não de carinho. Além, onde você ia arrumar emprego aqui? Com esse seu diploma velho e uma cidade minúscula? Ela engoliu a frustração. Engoliu o desejo. Engoliu a si mesma. Até que um dia ele chegou em casa como um furacão. Chutou os sapatos, arremessou a jaqueta no chão, e o som da bagunça foi o estupim. Ela estava na cozinha, tentando dominar uma receita que teimava em não dar certo. Ele apareceu na porta, o rosto retorcido em desdém. O que é isso? Mais uma de suas falhas? A voz cortava. Eu pedi carne com batata. Só isso. Por que é tão difícil fazer o que eu peço? Os dedos se cravaram na bancada. Você acha que eu aguento essa desobediência? Cuidado, Milena. Minha paciência tem limites. Foi então que ela viu. Não o homem à sua frente, mas a verdade nua e crua. Para ele, ela era apenas mais um objeto na casa. Um objeto que, se quebrasse ou perdesse a utilidade, poderia ser substituído sem remorso. E se ele a deixasse? A casa era dela, mas e o dinheiro? E a liberdade? A ideia gelou e ao mesmo tempo a aqueceu. Porque de repente ela entendeu, o medo não era dele, era da dependência. E essa dependência tinha prazo de validade. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela traçou um plano. O diploma estava lá, empoeirado mas válido. As anotações no caderno eram a prova de que, apesar de tudo, uma parte dela ainda pulsava. No dia seguinte, quando ele acenou com o caderno rasgado, veja no que dá desobedecer. Ela apenas olhou para a porta e disse, calma, saia. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Ele ria incrédulo. O quê? Você ouviu? Vá embora. A voz não tremia mais. Não sou sua propriedade. Se quero estudar, trabalhar ou ter amigos, eu farei. E você não vai me parar. O riso dele virou escárnio. Você vai se arrepender. Sem mim você não é nada. Não sabe cozinhar direito, não tem ambição, não tem ninguém. Como vai sobreviver? Ela sorriu. Um sorriso lento, quase triste. Sobrevivi antes de você. E vou sobreviver depois. Fechou os olhos por um segundo, como se visse algo que ele nunca entenderia. A diferença é que agora vou viver. Ele saiu batendo a porta. Gritou ameaças, prometeu que ela voltaria correndo. Mas ela nem se mexeu. Só ficou olhando pela janela, respirando fundo, como se o ar fosse novo.
Quando o barulho do carro se afastou, ela se levantou, pegou o caderno rasgado do chão e guardou os pedaços numa gaveta. Não por saudade, por lembrança. No dia seguinte foi ao fórum. Assinou os papéis do divórcio com uma caneta que não tremia. Depois enviou currículos para todas as empresas da região que poderiam precisar de alguém como ela. Uma semana mais tarde, sentou-se nervosa numa cadeira de entrevistas, mas quando lembrava do passado, a ansiedade virava determinação. O emprego veio, os amigos também. E o dinheiro era dela, para gastar como quisesse, sem prestar contas a ninguém. A vida que antes era um script escrito por ele, agora ganhava cores que ela nem sabia que existiam. E o melhor, quando olhava no espelho já não via mais a sombra de uma mulher, via a si mesma. Finalmente. Os pais que antes mal apareciam, agora ligavam com frequência e marcavam visitas. Confessaram entre suspiros que o medo dele os mantinha afastados, e que, como ela nunca reclamava, achavam que era melhor não se intrometer. Mas o tempo mostrou que o silêncio dela não era conformismo, e sim uma paciência que esperava a hora certa para explodir em liberdade. E então, a transformação chegou até as paredes do apartamento. Primeiro, um reparo aqui, um detalhe ali. Depois, a cozinha ganhou novos eletrodomésticos, o sofá foi trocado, as cortinas ganharam vida com cores que ela sempre quis, mas nunca ousou escolher. O dinheiro não deu para tudo de uma vez, mas pouco importava. Cada mudança era um tijolo na construção de um lar que pela primeira vez refletia ela. Não a mulher que ele moldou, não a sombra que se curvava, mas Mila com suas preferências, seus caprichos, suas escolhas. E Mila, Mila. Quem a visse agora não reconheceria a mulher que antes baixava os olhos ao passar por ele na rua. Os cabelos ganharam um corte ousado, a cor mudou, o guarda-roupa se encheu de peças que celebravam seu corpo, não o escondiam. Até a carteira de motorista ela conquistou, como se dissesse ao mundo, não preciso de carona para ir a lugar nenhum. E como se o universo conspirasse a seu favor, um homem entrou em sua vida. Não um salvador, não um dono, um companheiro. Alguém que a ouvia, que ria de suas piadas, que respeitava seus silêncios. Ainda era cedo para rotular, mas havia ali uma quietude promissora, um entendimento que ela nunca imaginou ser possível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ele observava tudo de longe. Esperava, convencido de que, mais cedo ou mais tarde, ela perceberia o erro e voltaria arrastando os pés, suplicando por uma segunda chance. A mãe dele, em vão, tentava acalmá-lo. Ela vai entender, filho. Você verá. Mas os meses passavam, e o arrependimento que ele tanto aguardava nunca chegava. Pior, as notícias que chegavam até ele eram como facadas. A vizinha que outrora alimentara suas inseguranças com fofoqueiras agora sorria ao contar como Mila florescia, como se tivesse tirado um peso das costas ao se livrar do que não a deixava respirar. Olha só como ela está, é só fazer as escolhas certas na vida, disse a mulher, não sem uma ponta de ironia, enquanto ele cerrava os punhos. Na casa da mãe em Almaty ele se consumia. Sem mim, ela vai se arruinar, repetia, como um mantra. Tudo que eu fiz por ela a protegi, a sustentei, a afastei do mundo cruel, e ela me trocou por essa vida medíocre. A mãe assentia, alimentando sua raiva com palavras duras sobre a ex-nora, mas no fundo, uma dúvida corroía, se o filho não conseguia enxergar que a mulher ideal, que ele tanto gabava nunca existira, apenas uma versão distorcida do que ele queria que ela fosse. Quanto tempo ainda levaria para aceitar que desta vez, era Mila quem havia feito a escolha certa? E você, o que enxerga nessa história? Às vezes, soltar é o único jeito de deixar o outro voar. Cada like é um lembrete de que ninguém deve ser prisioneiro de um amor que não cabe mais. Cada compartilhamento um grito por liberdade. E a vida? A vida é curta para viver pela metade. Aperte a mão de quem ama hoje não para segurar, mas para dizer, estou aqui, mas você é livre.